Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Para enviar a sua mensagem, a sua participação, número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do vereador Cecílio Santos, primeira parte da 28ª reunião ordinária voltada para a área da saúde feminina. Na 28ª reunião ordinária, vereadores aprovam projeto de lei sobre a gestão democrática do Sistema Municipal de Ensino, com participação da comunidade escolar na construção e implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras. Em primeira análise, vereadores aprovam projeto de lei que institui a Política Municipal de Orientação, Apoio e Atendimento ao Cuidador Familiar não remunerado de pessoa idosa ou em situação de dependência. E Frente Parlamentar da Legislação Urbana se reúne com o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Muitos assuntos e nós começamos a edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas, porque a Zona Azul Digital passa a autuar carros estacionados irregularmente após quase um mês de campanha da INDEC. Com quase 30 dias de campanha educativa sem aplicação de penalidades, a INDEC encerrou a campanha de conscientização sobre a Zona Azul Digital. Então, do dia 16 de agosto até o dia 17 de setembro, nós tivemos a campanha educativa da Zona Azul Digital, onde não houve fiscalização nesse período e todos os veículos que eram detectados com a não ativação do crédito digital, eles recebiam uma multa educativa, um informativo de como usar o aplicativo da INDEC, da Zona Azul Digital, e também um auto de infração que dizia ali que poderia ser uma multa, mas não era, para que a pessoa pudesse entender que aquele local ali que ela estava estacionado é um local que ela deveria ter ativado o crédito digital. O agente de trânsito, Fábio da Mata, afirmou que a campanha finalizou de forma positiva e explicou como usar o aplicativo. Nesse período foram constatados 2.797 veículos sem ativação do crédito digital. Então, em todos esses veículos, foi colocado ali um auto de infração educativa, era colocado no vidro para a pessoa ter ciência de que deveria ter ativo o crédito, e junto era colocado também um folheto que indicava o passo a passo o método de como usar o aplicativo da INDEC para ativação ali naquele local que estava estacionado. O aplicativo é bem simples de usar, é só baixar o aplicativo da INDEC. O primeiro ícone na parte de cima vai estar escrito Zona Azul Digital, onde a pessoa faz o cadastro dela, faz o cadastro do veículo, a compra dos créditos, e toda vez que ela estacionar num local onde é Zona Azul Digital, ela ativa o crédito para o estacionamento do veículo. Durante a campanha, foram quase 30 agentes envolvidos na rua abordando as pessoas e passando as informações. Segundo os agentes, todos foram bem recebidos, inclusive pelos comerciantes que resolveram se cadastrar para ser ponto de venda da Zona Azul. No início da campanha nós tínhamos 14 pontos, depois subiu para 15 e hoje nós temos 7. Em fase de credenciamento, em fase de fazer o levantamento da documentação, e ainda os comércios que têm o interesse de se cadastrar como ponto de venda, também pode fazer o contato direto ou indo à sede da INDEC ou entrando também no site da INDEC, Zona Azul Digital, ele tem todas as informações de como fazer para se tornar um ponto de venda. Atualmente nós temos aqui em Campinas o que nós chamamos de 9 setores, 9 áreas que são da Zona Azul Digital, que inclui tanto a área central como a região do Guanabara. Então, em todos esses pontos, se nós somarmos ali, nós temos cerca de 1.800 vagas do estacionamento rotativo para aqueles que desejam, então, estar estacionando aqui na área central e também na região do Guanabara. O valor da tarifa de estacionamento da Zona Azul é de R$ 4,00.
Mas agora, se você não ativar seus créditos e estacionar de forma irregular, a multa é bem maior do que apenas R$ 4,00. Então hoje, na data de hoje, dia 19, nós retomamos a fiscalização e caso a pessoa ela seja flagrada com o crédito não ativo da Zona Azul Digital, então ela está passível de ser autuada pela não ativação do crédito digital na área da Zona Azul Digital. É uma multa grave de 5 pontos e R$ 195. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque a Secretaria de Saúde começa hoje, 20 de setembro, a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, que é a 2ª dose de reforço, em pessoas a partir de 25 anos e que receberam a 3ª dose, que é a primeira de reforço, há pelo menos 4 meses. Essa medida vai beneficiar 117.019 pessoas. Lembrando que as vacinas estão disponíveis sem agendamento em 66 centros de saúde. Apenas o Centro de Saúde Boa Esperança não aplica a dose. Para você receber, então, esta 4ª dose, é preciso apresentar um documento com foto, CPF e a carteira de vacinação, se você tiver. Bom, hora das notícias do Legislativo e ontem o dia foi repleto de reuniões, viu? A Frente Parlamentar de Legislação Urbanística promoveu mais um encontro. O convidado para o debate desta vez foi o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, então confira como foi. A Frente Parlamentar de Legislação Urbanística tem como presidente o vereador Paulo Gaspar, que há vários encontros busca discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas. A terceira reunião em relação a esse tema, que é o projeto de requalificação dos edifícios na área central, nós fizemos uma proposição enquanto frente parlamentar de melhoramentos nessa lei, nessa minuta de lei feita ao Poder Executivo, e hoje nós esmiuçamos essa minuta e colocamos sobre o ponto de vista de haver esse intercâmbio com a Coab, com a administração municipal, e refletindo sobre o que falta nessa lei para ela ficar ideal em relação às proposições que a gente colocou. Existe muito ainda a ser avançado, Essa lei vai ser colocada em audiência pública essa semana também e depois vem para a Câmara e tudo mais. É um processo de transformação aí que precisa de muito melhoramento. Do jeito que ela está, a gente vê uma série de problemas. A gente gostaria que ela fosse muito mais abrangente do que é, mas se ela for ter que ficar dessa forma, ela precisa fazer algumas adequações. Então hoje a gente fez um fechamento final em relação às nossas observações. Marcou presença na discussão o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, João Verde. É muito importante todas as discussões que estão sendo feitas aqui. Eu sempre comento com o vereador Paulo Gaspar a importância dos assuntos e principalmente a importância dessas reuniões estarem sendo gravadas, que tudo isso aí vai fomentar conhecimento, discussão, debate entre os profissionais, os arquitetos, os urbanistas, as pessoas, o pessoal técnico da Prefeitura Municipal de Campinas, os próprios vereadores e também a sociedade civil em geral. Então a sociedade, os assuntos aqui abordados passam a ser conversados, discutidos, e depois isso daí é importante para servir de informação para a sociedade, a importância do urbanismo, a importância do patrimônio histórico, a importância do planejamento urbano. Tema de interesse da população em geral. Tiveram perguntas da plateia e também de internautas. E a gente tem visto que ao longo dos dias as pessoas comentam, eu assisti a reunião lá da Câmara e tal, apesar de não estarem aqui. E o propósito da frente é esse, criar esse debate, trazer novas ideias e colocar sempre no sentido de críticas construtivas para que o Poder Executivo possa aperfeiçoar essas leis, para quando ela chegar aqui na casa elas estejam mais formatadas e mais palatáveis. Mais reunião da Frente Parlamentar vai acontecer, E a gente acompanha tudo, vereador. Muito obrigado. Com certeza, todo mês a gente tem no mínimo 2 presenciais e, se quando possível, a gente faz mais 2 virtuais, Isso é assunto que não falta, A legislação urbana é complexa, é muito extensa e a gente tem muitos temas para debater.
Em seguida, aconteceu a primeira parte da reunião ordinária, que desta vez foi voltado para a área da saúde feminina. Endometriose. Este foi o tema da primeira parte da reunião ordinária de número 28. Mas por que falar sobre esta doença que afeta as mulheres no Legislativo? Quem explica é o vereador Cecílio Santos, autor da iniciativa. Que é um tema ainda pouco conhecido, por isso a gente quis trazer para a primeira parte da sessão de hoje, né? E que, traz muitas consequências para a vida das mulheres, para a vida da sociedade como um todo. Então é importante que a saúde da mulher seja tratada com muito respeito, né, com muita atenção, e é isso que a gente quer, né, que esta questão da endometriose seja conhecida, seja diagnosticada e possa ser tratada. Para discutir a doença que afeta milhões de brasileiras, o parlamentar convidou a educadora menstrual Isabel Graciano. Então esse aqui é um modelo do nosso útero, né? Que a gente tem dentro da gente. No útero é onde acontece a nossa concepção e a gestação. Então, todos os meses, dentro do útero, o útero é oco, e dentro dele tem um tecido chamado endométrio, que é um tecido que vai abrigar o embrião, e ele tem muitas veias, ele é muito vascularizado, e é ali que o embrião pode se implantar. Todos os meses, quando a gente não engravida, o endométrio descama e sai do útero pelo canal vaginal. Esse é o caminho que tem que acontecer com a menstruação, ir embora. Na endometriose acontece o seguinte: esse sangue, ele acontece naturalmente quando a gente deita, por exemplo, né, vai dormir e aquele endométrio está lá, ele não sai porque a gente está deitada, por exemplo. Ele vem para as trompas, que é essa parte de cima do útero, e das trompas ele cai na cavidade uterina, porque as trompas elas têm umas ligações com o ovário, e aí é normal que haja um refluxo desse sangue para o abdômen. Quando esse sangue cai no abdômen, a gente tem células do nosso sistema imunológico que vão neutralizar aquilo, que vão destruir e absorver aquele sangue que passou por aquele refluxo. A endometriose é uma desordem no sistema imunológico, onde as células imunológicas dessa mulher não conseguem destruir esse sangue que fez esse caminho de refluxo. E aí esse endométrio sai, né, esse tecido que ainda está vivo, sai e se fixa, ou nas paredes do útero, ou nas paredes da bexiga, ou nas paredes do intestino, ou até de outros órgãos, como o pulmão, e até no coração já foram encontrados esses tecidos. Daí esse tecido se fixa nesses outros órgãos, na bexiga ou no intestino, por exemplo, ou nos tecidos da cavidade abdominal. E todo mês, quando a mulher menstrua, aquele endométrio fora do lugar vai crescer, inflamar e sangrar. E isso gera uma dor absurda nas mulheres, uma dor muito grande. Então, toda vez que a mulher menstrua, aquele endométrio e aquele sangue não tem por onde sair. Então, dói muito mais do que uma cólica menstrual comum. Agora, é importante que a gente entenda que a causa, o problema, não é a menstruação em si, né? É uma desordem do sistema imunológico da mulher que acontece geralmente num quadro de muita inflamação. Então a endometriose ela combina esse problema no sistema imunológico e também um quadro de muita inflamação. Ela tem vários graus, tem graus que podem ser tratados só com uma alimentação anti-inflamatória e tem graus mais complexos em que a mulher precisa de cirurgia mesmo. São muitas mulheres que são acometidas com essa doença e muitas vezes é tratado como uma tensão pré-menstrual, é assim mesmo, dói e fica por isso mesmo. Então é fundamental, e aqui o alerta foi trazido pela Lourdes, que é da Comissão de Mulheres do Conselho, mas também pela Isabel, que é educadora menstrual. E esse é um tema que não pode ter vergonha de ser tratado nas famílias, é preciso ser levado ao médico para fazer o diagnóstico quanto antes possível e poder ter o tratamento. Também esteve presente Lourdes Menezes, da Comissão da Saúde da Mulher, que pertence ao Conselho Municipal de Saúde de Campinas. E é um assunto que foi muito pouco tratado durante anos. E de alguns anos para cá só é que esse assunto vem sendo tema na questão da saúde da mulher.
Sempre, como disse a Grace aqui, foi tratado como, é só uma dor de cólica. E não é apenas uma dor, uma cólica. É uma doença séria que, em alguns casos, pode causar a infertilidade da mulher. Membro da Comissão de Saúde da Câmara, Cecílio Santos se comprometeu a acompanhar os dados da doença na cidade e também o serviço de atendimento. Nós vamos acompanhar o próximo relatório quadrimestral que chegar aqui à casa para ser apresentado, olhar com mais detalhe justamente esses indicadores que diz respeito à saúde da mulher e cobrar, claro, da Secretaria Municipal de Saúde, né, que possa orientar os profissionais nos centros de saúde para detectar esse problema e encaminhar o tratamento. E ontem foi dia da 28ª reunião ordinária em que foi discutido e aprovado em segunda análise o projeto de lei de autoria do Poder Executivo sobre a gestão democrática do ensino municipal de ensino. O vereador Luiz Rossini, líder de governo aqui na Câmara, comentou a proposta que já havia tido um parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. Esse projeto ele pretende disciplinar, criar as regras, como é que vai se dar o processo de gestão democrática do ensino, do sistema de ensino do município. O princípio da gestão democrática é estabelecido pela Constituição Federal, mas faltava, inclusive, definir o que é a gestão democrática, como é que ela se dá dentro do sistema municipal de ensino, nos órgãos colegiados e principalmente nas escolas, né, nas unidades de educação. Então, esse projeto de lei que foi discutido com toda a categoria, foi objeto de audiência pública, tem o parecer do Conselho Municipal de Educação, cria os critérios, parâmetros, diretrizes para que essa gestão democrática aconteça. E o princípio da gestão democrática nada mais é do que permitir com que todos os atores que participam do processo de ensino e educação, sejam os funcionários das escolas, os professores, os próprios alunos, as famílias dos alunos, né, possam, no âmbito da unidade escolar, por exemplo, participar de decisões importantes na construção, por exemplo, do projeto pedagógico daquela unidade escolar, já que tanto a LDB, a BNCC, o Plano Nacional e Municipal de Educação prevê uma certa autonomia das escolas, você tem aquelas regras que devem ser observadas, mas cada escola tem autonomia para aprimorar, adequar, desenvolver o seu projeto pedagógico. Outro projeto que foi discutido e aprovado, mas este em primeira análise, foi o projeto de lei que busca reconhecer a figura do cuidador familiar e permitir o acesso aos programas sociais do município. A autoria do vereador Carlinhos Cameló. Não sei se todos aqui que estão nos assistindo sabem, há muitas das pessoas, nós temos pessoas na família da gente que acaba dedicando uma parte da sua vida ali, muito tempo, cuidando dessas pessoas. E depois a pessoa chega a falecer ou chega a ter uma coisa assim, essas pessoas ficaram muito tempo fora do serviço. As políticas que é difícil ela ingressar de novo e arrumar um serviço novamente. E também na parte psicológica, alguém que também oriente essas pessoas. Então, o projeto de lei ele visa aqui dar esse incentivo para essas pessoas, abrir porta para que essas pessoas consigam, depois desse trabalho todo, para eles ali, voltar novamente ao curso, ao trabalho. O parlamentar ainda reforça que as pessoas nesta situação vão precisar apresentar uma comprovação. Sim, eu creio que sim. O projeto ele visa assim, para que essas pessoas que estão ali, ela comprove. E é fácil ela comprovar isso, que geralmente quando as pessoas cuidam, é um ente querido, é da família, então é mais fácil ela apresentar essa questão de prova e está justificando. Olha só, na última semana, em reunião solene, pelas contribuições no campo dos direitos humanos e combate ao racismo, o Moacir de Xangô recebeu homenagem aqui da Câmara de Campinas. Por iniciativa da vereadora Mariana Conte, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão campineiro para Moacir Barra Grande Filho, o babalorixá Moacir de Xangô. O evento foi realizado no Teatro Bento Quirino, com a presença de diversos representantes do movimento negro e direitos humanos. A vereadora falou sobre a importância da figura do Moacir de Xangô. Quero dizer que eu estou bastante emocionada com
com a possibilidade, com a oportunidade de homenagear o Pai Moacir. Pai Moacir, que é um líder religioso, um líder comunitário. Tenho aqui algumas feitos do Pai Moacir, eu vou ler aqui rapidinho. O Pai Moacir, além de líder religioso, é uma forte liderança comunitária da cidade. Sua longa trajetória de atuação pela defesa dos direitos humanos, da igualdade racial, do combate ao racismo religioso, se exemplificam por sua presença ativa em importantes instâncias de participação social. O Babalaorixá Moacir de Xangô é presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas e participou da elaboração da cartilha antirracista Vidas Negras Importam, que foi distribuída pela Câmara Municipal. Ele também foi um dos colaboradores da construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O homenageado ficou emocionado no momento do seu discurso. Vereadora, eu só tenho que agradecer essa articulação, porque eu sei que não é fácil conseguir isso perante seus amigos de vereadores. Eu sei que a luta é grande. Agradecer minha filha, que está aqui, a minha esposa, o meu neto. Hoje é uma criança, amanhã, quem sabe, ele vai estar aqui vendo o histórico do avô dele. E esse título aqui representa muito para mim. Como eu cheguei na cidade, da forma que eu cheguei. E eu não esqueço de algumas palavras dos meus antigos. Você pode errar, mas se você souber acertar, o seu erro vai ser esquecido. Em todo sentido da sua vida. E é por isso que eu amo a religiosidade e vou defender sempre a nossa religiosidade de matriz africana. Gabriel Rapazzi, diretor de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, presente na mesa de honra, falou da contribuição do Xangô Moacir para Campinas. Que é muito grato ao Pai Moacir, que é uma testemunha de toda a bênção e todo o trabalho que o pai fez, né? Quando ele fala aqui que teria receio de sentar numa cadeira dessa, eu acho que a cadeira que o pai senta no dia a dia, ela talvez maior que essa, ela faz tão bem e tem tanta responsabilidade com a cidade como essa cadeira aqui. A gente sabe que no dia a dia, o Pai Moacir é a pessoa que acolhe as pessoas e que tem um dom de que só de ouvir a palavra do Pai a gente se acalma, ele consegue transmitir paz para o coração da gente, ouvindo, e com poucas palavras que ele fala a gente sente isso. E eu tenho certeza que o Pai Moacir merece essa homenagem por tudo que ele fez nessa cidade. Também estiveram na mesa para honrar o homenageado a comendadora Edna Lourenço, doutor Renato Ferreira, Ogando Axé, comendador doutor Egnaldo Honório, Ogando Axé, e a Ialaxé Fabiana de Oxóssi. O evento encerrou com música cantada por todos os presentes. E hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani recebe o Novo Horizontino aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, às 9h30 da noite, em partida válida pela 31ª rodada. É reta final de Série B, hein? Técnico Mozart tem problemas para logo mais. O zagueiro Derlan, que saiu lesionado no começo do duelo contra o Operário na última rodada e deve ser desfalque. Com isso, Ronaldo Alves, experiente, entrou bem nesta última partida, deve ser o titular para hoje à noite. Meia Giovanni Augusto, expulso no final do jogo, é outro que não atua e com isso o treinador pode colocar mais um atacante, mas aí ele vai ter que mexer no esquema tático.
Lembrando que o Bugre é o 16º colocado, tem 32 pontos, saiu da zona de rebaixamento depois de 23 rodadas. E o adversário de logo mais, o Novo Horizontino, é o 13º colocado com 36 pontos. Apenas 4 pontos separam as equipes, então uma vitória hoje aproxima o Guarani de um adversário que está no meio da tabela. Então é uma partida importantíssima nessa luta do Bugre aí contra a zona da degola. E claro que amanhã a gente conta a história desta partida. E a gente continua falando sobre esporte aqui, porque hoje também, às 7 horas da noite, acontece o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Vôlei Renata enfrenta o São José, lá em São José dos Campos, viu? É o duelo do 5º colocado, que é a equipe campineira, contra a 4ª posição, que terminou a equipe de São José. E boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Léo. E claro que amanhã a gente traz também os lances desta partida. Lembrando que são 2 jogos. Se a equipe do Vôlei Renata vencer em São José dos Campos e vencer em Campinas no próximo sábado, já está na semifinal. Se perder hoje, mas vencer no próximo sábado, aí tem o Golden 7, que é um 7 a mais. E aí quem vencer esse 7 se classifica para a semifinal. Bom, a gente segue aqui com o nosso telejornal com o Câmara Notícia. Nós já mostramos aqui no nosso telejornal, no quadro É o Bicho, o trabalho que a ONG Amor de Bicho realiza aqui na cidade. Ela foi criada em 2014, é uma instituição que já ajudou e ainda ajuda muitos animais abandonados e que na maioria das vezes são vítimas de maus tratos. É um trabalho único e muito importante. Só que todo esse atendimento aos bichos corre risco de acabar, porque o gasto é alto e não tem acompanhado o número de doações. Então você acompanha a partir de agora na reportagem de Viviane Novaes e do nosso repórter cinematográfico, o Sávio Monteiro. O pedido de socorro já foi parar até nas redes sociais. A pergunta, será o fim? Ninguém sabe responder. A ONG Amor de Bicho, criada em 2014, tem hoje mais de 150 animais. Uma parte fica aqui nesta chácara, outra em hospedagens pagas e tem ainda os internados. São bichos resgatados no mais terrível sofrimento. Por este vídeo, é possível ter uma ideia do que este cachorro passou. Aí, pessoal, o jeito que tá essa cachorrinha, ela tava prenha, mas eu acho que perdeu. Não sei se ela comeu alguma coisa e fez mal, ou é fome mesmo. Cara, tá mal andando em pé, ó. Ele foi resgatado e levado para um hospital veterinário particular. O cuidado precisa ser intenso. O cão não tem nem forças para abrir os olhos. Na mesma situação estava o panda. Nas imagens dá para ver que ele não reage quando a cuidadora chama. A Hannah também sofreu maus tratos e nem conseguia se mexer. Hannah, ei. Percebeu que estou falando no passado? É isso mesmo que está pensando. O panda e a Hannah foram guerreiros. Os veterinários lutaram por dias, só que eles não resistiram e hoje estão no céu para cachorros. Na internet, várias pessoas se manifestam. A Amor de Bicho lamenta as mortes. Não é esse o fim que esperamos para animais que nunca tiveram nem o básico dentro dos seus lares, mas 2 vidas que pagaram o preço da irresponsabilidade humana. Mais uma vez, perdão, pequenos. Sentimos muito pelo que vocês passaram. Descansem em paz agora. São imagens fortes, né? Selecionamos apenas aquelas que são possíveis mostrar na televisão. A ONG Amor de Bicho tem muito animal internado e alguns estão em situação deplorável. E dá para acreditar que todo esse sofrimento foi causado pelo ser humano?
Pois é. Por isso os voluntários não sabem mais o que fazer. Tem muito cão e gato precisando de ajuda. Só que todo esse trabalho custa e custa caro. E no final do mês, a conta não está fechando mais. Muitos animaizinhos internados, como por exemplo, tem 3 adultinhos com cinomose internados. E além de muitos outros animais também estão com alguns estados mais graves, outros mais não tão graves, mas todos internados. Vocês já resgataram eles doentes? Sim, já resgatamos doentes. Normalmente a maioria dos animais que a gente resgata vem muito doentes. Porque as pessoas não vacinam, não castram, não cuidam, então a gente acaba pegando com muitas doenças, muitas coisas. A dívida ultrapassa R$40 mil. É dinheiro para internação, remédios, vacina, ração, castração. Sim, caíram bastante as arrecadações. Acho que por conta de todo mundo ter ficado apertado, as arrecadações caíram bastante. A ONG acabou entrando numa condição financeira muito difícil. São muitas internações, muitos pedidos de ajuda, muitos resgates. Os custos com medicação também são muito altos, alguns fazem uso contínuo. E a pandemia prejudicou bastante a ajuda que a gente recebia antes, né? O problema é que não cai o número de animais abandonados. Todos os dias chegam pedidos de resgate. Mas a conta no fim do mês não está fechando. São muitos pedidos de ajuda, muitos resgates. E tem alguma história que vocês chegaram para resgatar e chamou mais atenção, que você lembra? Ai, que eu lembre. A última agora que a gente teve com alguns filhotes, vieram todos muito doentes, todos com doença do carrapato. A última que a gente resgatou foram meus pais que foram buscar, né? Eles foram buscar 3 filhotes que a mulher tinha escondido. Já tinham os outros animaizinhos aqui, mas todos vieram muito doentes. Acabamos que a gente perdeu 3 vezes. 3 acabaram morrendo por conta de não ter vacinado, de muitas coisas. Estes são os filhotes sobreviventes. São pura fofura e alegria. Estão à espera de um lar amoroso. Mas dá para acreditar que tem gente que adota e tempos depois devolve o bichinho? As histórias são diversas. Muitas devoluções, muitas mesmo. A pessoa adota, fala que o cachorro é muito agitado, que não se adaptou à casa e acaba devolvendo. Às vezes depois de 3 dias, 3 meses, 1 ano, acaba devolvendo. O animalzinho chega aqui como? Ele consegue uma família, depois volta para cá. O que vocês percebem dele? Muita ansiedade, fica bem triste nos primeiros dias, até voltar a entender o que aconteceu, voltar a ser o que era antes, demora e às vezes não consegue voltar. Muitos voltam com traumas, tipo, que não tem volta. Eles voltam bem ansiosos, muito tristes. Na ONG ainda tem os cãezinhos que necessitam de cuidados especiais. Elvis foi atropelado e rompeu a coluna, e hoje não tem mais os movimentos das patas de trás. O que não impede dele ser um cachorro bastante ativo. Adora correr de um lado para o outro. Tem cachorro com epilepsia, com incontinência urinária. Com isso, a medicação deve ser para o resto da vida. O mesmo precisa o feijão que teve um olho arrancado. Tem ainda os cachorros que estão há anos por aqui e que, se não fosse amor de bicho, estariam soltos pelas ruas, passando fome, frio e sofrendo maus tratos. Todos precisam de você. Qualquer valor ajuda neste momento tão crítico da ONG. A doação pode ser via Pix, depósito bancário ou pelo PicPay. Eu e meus pais não tem como dar atenção para todos individualmente. Então, a nossa vontade é que todos os animaizinhos aqui tenham um lar, tenham carinho, tenham tudo só para eles. Uma casinha deles para chamar de lar. É a nossa vontade. A ONG já ajudou mais de 3 mil animais, reabilitou mais de 3 mil animais desde 2014. Então,
A gente quer que eles tenham um lar fixo, um lar que eles possam chamar de deles, sejam felizes. Se essa ajuda não vier, corre o risco de fechar, Carol? Corre. Chegamos a sanar, parar os resgates várias vezes por conta dessas dívidas. Agora a gente voltou, mas é muito pedido de ajuda, é muito resgate que a gente faz. E normalmente a gente está fazendo resgate de animais bem doentes, então tá bem complicado. Você sabia que uma simples falta de manutenção do veículo pode aumentar as emissões de gás carbônico no ar? Você vai acompanhar agora algumas ações que são realizadas aqui na cidade de Campinas para conscientizar os motoristas e também dicas para manter o carro em dia. E você acompanha tudo isso com a Mariana Meira a partir de agora no nosso Giro Ambiental. Que os automóveis contribuem de forma negativa para a qualidade do ar que respiramos não é novidade, mas talvez a gente não tenha ideia do quanto. São muitas as substâncias tóxicas emitidas pelos veículos, sendo que alguns dos gases mais nocivos são monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozônio, óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado. Tudo isso solto no ar causa incontáveis problemas ao meio ambiente, entre eles a chuva ácida, que impacta e muito na qualidade do solo. Agora, o que muita gente não sabe é que por meio de aparelhos como esse, é possível medir o quanto determinado veículo está ou não agredindo a natureza. Esse aparelho ele é um aparelho muito simples, ele faz a captação dos gases dos veículos através de uma sonda, né, que é introduzida no escapamento, através da rotação do veículo, aonde faz uma aceleração, a gente faz toda a programação no computador, no aparelho, de acordo com cada veículo, e ele vai captar de acordo com o índice de fábrica, se ele está emitindo mais ou menos CO2 na atmosfera. Essa é uma van itinerante da INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. A base móvel é equipada com analisadores de gases e opacímetro, que é o equipamento responsável por medir a emissão de gases por veículos movidos a gasolina, álcool, gás natural veicular e diesel. E circula a cidade toda para conscientizar a população de forma gratuita. Uma solução possível para desafios da mobilidade urbana em cidades como Campinas, metrópole de quase 1,5 milhão de habitantes. Este tipo de captação de gases poluentes a gente já vem fazendo desde 2014 no transporte público, no táxi e no transporte escolar. E eventualmente, quando a gente tem um espaço, a gente consegue trazer isso para a população e fazer com que a população entenda a importância da manutenção dos veículos para que não polua o ambiente.
O grande objetivo da campanha é alertar os motoristas para a importância de manter em dia aquilo que na pandemia acabou ficando para depois por motivos financeiros, mas que é decisivo para, digamos assim, manter uma pegada ecológica correta: a manutenção dos veículos. Então tem veículo que é 0,30, 0,15, o a diesel já é mais diferente, né, que polui, o combustível que polui mais, mas o carro a álcool, o carro flex, ele tem um índice menor, então cada carro é específico. Então por isso que quando a pessoa vem para fazer a inspeção ambiental, a gente tem que cadastrar o veículo e ver o índice que a fábrica, né, que está lá registrado, que pode ter o limite de poluição relativo na atmosfera. A maioria dos veículos que são reprovados, a gente tem sentido que o próprio condutor ele acaba declarando que não está tendo poder aquisitivo para fazer a manutenção, para trocar uma vela, para fazer uma troca de óleo, uma troca de filtro. Então a gente tem percebido nas nossas ações desde do semestre passado, que a gente tem feito em diversos bairros da cidade, que quando o veículo é reprovado, a gente já percebe que o próprio condutor fala: olha, eu não tive tempo de trocar o filtro, a situação está meio complicada, mas normalmente é falta de manutenção. Quando o veículo está com a manutenção em dia, a gente percebe que ele é aprovado. O nosso índice de reprovação está em torno de 30%. Você pode estar pensando, mas meu carro é novo, então não deve poluir tanto assim, né? Por incrível que pareça, não. A gente até outro dia teve um veículo 1974 que estava com a manutenção em dia. Então vai muito do motorista, do condutor, do cuidado que ele tem com o carro, com a condição financeira, né? Então a gente tem veículos com idades mais avançadas que passam na nossa inspeção veicular ambiental, e nós temos veículos muito novos, né? Vamos dizer assim, 2015, 16, 17 são reprovados, porque a pessoa ela só quer andar e ela não se preocupa com a parte da manutenção. E é muito importante por essa questão ambiental também. Sem contar que quando você não faz a manutenção adequada do veículo, além de estar poluindo, você está consumindo mais combustível. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou em 2018 um programa para controlar a quantidade de poluição jogada no ar, determinando limites e exigências tecnológicas para automóveis e motocicletas. Os veículos já saem das montadoras dentro dessas normas, mas é o condutor que precisa se atentar aos prazos de funções essenciais por meio das revisões feitas de forma periódica. É nelas que fatores importantes como troca de óleo e limpeza do filtro de ar são checados. E fora das revisões regulares, outros hábitos simples também podem ajudar. Manter os pneus sempre calibrados para evitar que o veículo fique mais pesado e, consequentemente, exija mais combustível para rodar. Otimizar a rota para um caminho mais curto ou que evite congestionamento e afins. Ter um manejo correto das marchas, porque ficar andando muito tempo com a mesma marcha ou acelerar sem necessidade são medidas que podem forçar o carro e aumentar o gasto de combustível. E falando em combustível, a dica de ouro, literalmente: checar a procedência da gasolina. O produto que você coloca no seu carro, dependendo de onde vier, pode poluir muito mais, além de danificar o motor. Não se esqueça também de sempre checar o tanque de gasolina na reserva. E fique atento aos ruídos, se houve mudança na potência do veículo e também nas luzes que se acendem no painel. A gente não tem essa obrigação, lei, para obrigar. Mas eu acho que quando a gente começa a partir da linha educativa, a gente vai buscando o interesse, a pessoa vai começando a entender, principalmente a gente sente mais do público feminino, né, do que o masculino, que é importante cuidar do veículo, cuidar da manutenção, para não poluir e também para estar economizando
né, de uma certa forma ou de outra. Madrugada em que ventou em muitos bairros aqui da cidade de Campinas, muitos bairros também registraram chuva. Para hoje também tem previsão desta instabilidade, pode chover então agora à tarde. E para amanhã, quarta-feira, uma frente fria se aproxima aqui da cidade e toda a região e vai trazer mais chuva. Então é aquele tempo fechado e com a temperatura começando a cair. Olha só, as temperaturas já estão na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, tempo fechado, nublado, com previsão de chuva, mínima de 18, a máxima começa a cair. Amanhã já não passa dos 26 graus aqui para a cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã, na quarta-feira, às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.